Bom dia, turma linda, tudo bom, meus amores? Estamos iniciando mais uma aulinha. Hoje, terça-feira, 6/10/2020, e hoje nós vamos estar com a disciplina de língua portuguesa, no qual hoje nós vamos estar focando nos descritores, tá bom, turma? Para hoje, nós vamos estar trabalhando com dois descritores, que vai ser o descritor 21 e o descritor 22. E a tia Lediane irá fazer a explicação dos descritores para vocês saberem identificar nas atividades que serão propostas para vocês, tá bom? E até para quando você estiver respondendo uma questão de uma determinada atividade, de uma determinada avaliação, vocês saberem que descritor é esse que vocês estão respondendo, tá bom? Primeiro, nós vamos para o descritor 21, que é reconhecer o gênero discursivo. Ou seja, reconhecer naquele texto a que gênero ele pertence, não é? Eu ler o determinado texto e saber, será que esse texto que eu acabei de ler é uma fábula, é um conto, é um poema, é uma carta, uma biografia, uma receita, uma charge, uma tirinha, uma história em quadrinho, ou seja, é eu reconhecer naquele texto a que gênero ele pertence. E a tia Leidiane vai ler agora um texto para vocês irão acompanhar. Em seguida, vocês, junto com a tia, nós iremos identificar que gênero é esse, tá certo, turma? Vamos lá, prestem atenção, acompanhem aí com a tia. São Paulo, 24 de março de 2004. Querida vovó, hoje lembrei que uns dias atrás você me perguntou de que eu tenho medo. Então eu respondi que eu tenho medo do escuro. Aí você olhou para mim e perguntou: o que é medo? Eu não soube responder. Então eu estive conversando com meus colegas da escola e descobrimos que o medo é uma palavra que arrepia o corpo, arregala os olhos, ergue os fios do cabelo, bate queixo e dentes, bambeia as pernas e molha as calças. Papai me falou que quando estamos com medo, precisamos fechar os olhos e esquecer que estamos com medo. Em julho, vou passar as férias aí na fazenda. Então, conversaremos mais sobre o medo. Um beijo de seu neto, Ricardo. Aí a perguntinha. Esse texto é um exemplo de... É aí que nós iremos estar trabalhando o descritor 21, que é reconhecer o gênero. Gente, esse texto que nós acabamos de ler, que gênero é ele? Ele pertence a que gênero? É um bilhete? Uma carta? Uma notícia? Ou um poema? Vamos primeiro pelas características. Logo no início, né, a gente observa que apresenta o nome do lugar, a data, o corpo do texto, ele é bem maior, né? E tem a despedida, no final tem a despedida. Quem escreveu esse determinado texto, para quem escreveu, tem o início, como ele se inicia lá, querida vovó. Então, vocês acham que gênero textual é esse daí? Então, se nós observarmos pelas características, vai ser uma carta, não é? Então, turminha, o descritor 21, ele vem ser a isso, reconhecer o gênero discursivo, o gênero que nós estamos trabalhando, né? Reconhecer que gênero é esse, né? Ao ler o texto, eu saber identificar o gênero. No descritor 22 é o seguinte, ó, identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Eu identificar o propósito comunicativo. Tia Lediane, o que é propósito comunicativo? Identificar
a finalidade daquele texto. Qual é o propósito daquele texto? Quando a tia Leidiane fala identificar finalidade, o propósito comunicativo, para que aquele texto serve? Cada gênero textual, gente, ele apresenta o seu propósito comunicativo, a sua finalidade. A receita, ela tem a sua finalidade. O conto, ele tem a sua finalidade. A carta que nós acabamos de ler, ele tem a finalidade dele, né? As fábulas, ela tem as suas finalidades, o texto informativo, ele tem a sua finalidade. Então, cada gênero textual, ele tem o seu propósito de comunicação, é aquele texto ali. Ele está servindo para o leitor para quê? Né? Então, o descritor 22, ele vem trabalhar isso, identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. A tia Leidiane agora vai apresentar um outro texto para nós identificarmos qual é o propósito comunicativo dele, para que esse texto ele está servindo. Prestem atenção. A professora perguntou a um aluno: Vinícius, se tivesse 4 pernilongos na parede e eu matasse um, quantos ficariam? Só um, professora. Mas por que só um, Vinícius? Só ficaria o pernilongo morto, os outros teriam voado. Então, gente, antes de eu saber o propósito comunicativo, é bem interessante eu saber que gênero textual é esse. Porque, como a tia Leidiane falou, cada gênero, ele tem o seu propósito comunicativo, não é? Então, quando eu sei que gênero é esse, fica mais fácil de eu identificar o seu propósito comunicativo. Como, por exemplo, ao ler esse texto aí, eu identifico que ele é uma piada ou anedota, não é? Então, a piada, ela serve para quê? Aí vamos para as opções: divertir o leitor, divulgar um evento, ensinar uma brincadeira ou transmitir uma notícia. Descartem aquela opção que não tem nada a ver e eu vou para aquela que eu achar que completa o sentido do gênero. No caso aí, se é uma piada ou anedota, a piada ela serve para quê? Para divertir o leitor, né? Entreter. Muitas vezes na piada o propósito comunicativo não vem divertir, vem entreter. Então, divertir e entreter são palavras que se assemelham, tá certo? Então, pode vir ou divertir o leitor ou entreter o leitor, ok? Então, no caso aí do propósito comunicativo do descritor 22, seria o item A, não é? Divertir o leitor. Então, turminha, para nossa proposta de atividade de hoje, ela será em PDF, certo? Ao terminar o vídeo de língua portuguesa, vocês peçam a atividadezinha de vocês. Tia Leidiane, terminei de assistir o meu vídeo de língua portuguesa. Me envie a atividade onde nós vamos estar trabalhando apenas com esses 2 descritores. Identificar, reconhecer o gênero, saber qual é o gênero lá daquele texto e também identificar qual é a finalidade daquele texto, para que aquele texto ele está servindo, tá bom, turma? A nossa proposta de atividade de hoje será isso, contemplando esses 2 descritores, D21 e D22. Ok? Vai estar também lá no grupo a leitura diária. Por favor, façam a leiturazinha. Dê o retorno com a compreensão do que vocês entenderam. E a Priscila, responsável pelo o diário de língua portuguesa, faça os registros, viu, minha princesa? O que você aprendeu hoje na aula de língua portuguesa, tá bom? Meus amores, um beijo. No final do dia vocês vão estar com a correção. Que todos tenham um excelente dia e abençoado, tá bom? Tchau, tchau, turma.